Antes de abrirmos nossas Bíblias, eu gostaria que vocês prestassem atenção no número que vai estar aqui na projeção. Número 86.400. Bonito número, né? Imagine que à meia-noite de hoje fosse depositado na sua conta esse 86.400. Eu ouvi ele, nossa, olha só que maravilha seria, hein? Só que o critério desse número aí, tem um critério importante que vocês devem ter muita atenção. Você não vai poder guardar nada para o dia seguinte, você vai ter que usá-lo o dia inteiro, as 24 horas do dia. O que você vai fazer com esse número, 86.400? Gente, hein? Mexeu com vocês, hein? Quando eu preparei essa mensagem, eu perguntei para a Anitta o que ela faria com esse número. Ela já começou a fazer planos. Eu vou pagar as minhas contas, vou ajudar algumas pessoas, vou dar um pouco para Deus. E começou a fazer cálculos. Se eu estivesse falando de dinheiro, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já imaginaram, né? Já começaram a fazer planos do que faria com esses 86.400. Mas eu estou falando de algo muito melhor, de algo muito mais precioso que o dinheiro. Eu estou falando daquilo que realmente nós precisamos nas nossas vidas. Eu estou falando do tempo. 86.400 segundos Deus nos concede a cada dia. Não sei se você já fez esse cálculo. São 86.400 segundos, 1.440 minutos, né, Ademir? O Ademir geralmente calcula ali. 24 horas, um dia, com 3 períodos de tempo, manhã, tarde e noite. Deus nos concede 86.400 segundos. Como estamos administrando esse que Deus concede em nossas vidas? Se fosse dinheiro, já estaríamos aqui muito felizes. À meia-noite do dia seguinte vai estar zerado, ou seja, à meia-noite de hoje estará zerado esses 86.400. Você terá novo crédito no dia seguinte, de 86.400. Como você vai usá-lo? Como você vai usar esses 86.400? Vamos abrir nossas Bíblias agora. Lá em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Muitos já começaram a programar e pagar conta, né? Fazeram uma viagem, ajudaram algumas pessoas. Na verdade, é algo muito melhor que o tempo, muito melhor que o dinheiro, muito mais precioso que o dinheiro. Veja o que diz Efésios 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, estou falando do tempo. Nós temos que usar bem cada oportunidade, porque nós sabemos que os dias são maus. E nós estamos falando, há alguns domingos já, sobre a mordomia cristã. E nós vamos estar falando hoje sobre a mordomia do tempo. O que é a mordomia? Mordomia, segundo o dicionário de teologia cristã, diz que é o manejo responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Ou a um grupo de pessoas. Isso é mordomia. E o que é o tempo? Você já pensou? O que é o tempo? Como é que você pode definir o tempo? Na nossa civilização, nós definimos o tempo com uma palavra só, tempo. Mas, nos antigos, os gregos, na antiguidade, definiam o tempo com 2 palavras. Eles chamavam o tempo de cronos, daí que vem a nossa palavra cronológica, né? Cronos, cronômetro. E usava também a outra palavra, chamado kairos, ou kairos. E esses 2 tempos, para os gregos, definiam o primeiro tempo, cronos, como diz ali, é o tempo do homem, que é medido em quê? Em dias, em anos, em horas, em estações. E o tempo de Deus está condicionado a isso? Não está condicionado a horas, não está condicionado a dias, não está condicionado a anos. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Na verdade, a palavra kairos significa momento oportuno. Significa oportunidade. Isso que significa a palavra kairos. Como você tem usado o tempo? A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro 3,8, que para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Quando eu olhei para esse texto, eu sempre imagino que a vinda de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio à Terra,
há 2000 anos atrás, ele se fez carne, habitou entre nós, evangelizou, falou da palavra de Deus, morreu, foi sepultado, ressuscitou e está agora à destra de Deus. Tudo isso aconteceu para Deus quando? Há 2 dias atrás. Estamos vivendo hoje o quê? O 3º dia para Deus, da vinda de Cristo. Você já pensou nisso? Agora, se formos pensar, o que aconteceu 2 dias atrás? Você lembra o que você almoçou na sexta-feira? A sexta-feira, foi há 2 dias atrás, né? Então, na verdade, o tempo para nós é algo que nós devemos administrar bem. O tempo deve ser administrado. E o texto de Efésios, que nós acabamos de ler agora, ele diz que nós devemos olhar com diligência como devemos andar, ou seja, presta atenção na sua maneira de viver. Como você tem vivido? Não como nécios, ou seja, não como ignorantes, mas como sábios, usando bem, ou remindo o tempo, usando bem cada oportunidade. Porque os dias são bons. Não? Os dias são maus. Sabemos que os dias são maus. O tempo, ele corre contra a gente, não é isso? Basta olhar para os nossos cabelos, alguns que já não tem mais, alguns que começam a esbranquear. Então, nós sabemos que o dia corre contra nós. Muitas vezes nós passamos a vida sem perceber a importância de cada segundo, de cada minuto. Eu tirei da revista Super Interessante, de agosto de 2005, algo bem interessante. Ela apresentou uma informação dizendo que, no mundo, nasce, em média, 3 pessoas por segundo. Imagina? Ou seja, 180 pessoas por minuto. Isso são dados da ONU. E morrem cerca de 102 pessoas por minuto. Ou seja, 2 pessoas por segundo. Do tempo que nós entramos aqui na igreja, se você for analisar bem, das 19 horas até agora, 19h40 mais ou menos, né? 19h58, imagina, já se passaram 58 minutos. Quantas pessoas nasceram nesse momento? Quantas pessoas morreram nesse momento? Vítimas de enfermidade, vítimas de acidente, vítimas de assalto, crimes. Então, nós temos que valorizar o nosso tempo. Nós estamos sendo bons mordomos do nosso tempo? Temos prestado atenção de como nós estamos vivendo? A palavra de Deus diz que a nossa vida na terra, ela é passageira. Tem alguns textos que eu separei para nós olharmos nessa noite. Ela reflete a nossa vida, para a palavra de Deus, ela é como uma sombra. Veja o que diz lá 1 Crônicas 29:15, na parte B do versículo. Diz que, como a sombra, são os nossos dias sobre a terra, e não há permanência. Está lá em 1 Crônicas, 29:15. E também, a palavra de Deus diz que a nossa vida é como um suspiro. Salmo 90, versículo 9. Salmo 99. Diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. Eu estou ouvindo vocês procurarem, mas eu estou sendo um pouco rápido demais, né? Quem já achou o Salmo 90, versículo 9? Diga amém. Está escrito isso mesmo? Então, a nossa vida é como um suspiro. Outra passagem agora, um pouquinho, ainda mais à frente, Salmo 90, versículo 10, diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente. Ou seja, a nossa vida ela é limitada. Saiba disso, a sua vida é limitada. Muitas pessoas pensam que nasceu para semente, né, que vão viver muito tempo. Não, nossa vida é limitada. E também diz a palavra de Deus que a nossa vida é como um vapor. Tiago 4,14 diz que sois um vapor que aparece por um tempo e logo se desvanece. Essa é a nossa vida. Nossa vida passa rápido. Se a nossa vida na terra é passageira, como estamos administrando o nosso tempo? Se mordomia é algo que Deus colocou na sua vida para você ser um depositário fiel, como você tem administrado as horas que Ele coloca na sua vida? Ou as 24 horas, ou os 86.400 segundos? Você valorizou os 86.400 se fosse dinheiro, mas
o tempo. Você tem valorizado o seu tempo? Sabe que por isso que por isso que muitas vezes nós não sabemos administrar a nossa vida, ou não sabemos ser bons mordomos do tempo. Muitas vezes somos atraídos por aquilo que nós chamamos de roubadores de tempo. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Roubadores de tempo? Existem, na verdade, na nossa vida, eu até comecei a pesquisar para saber quantos roubadores de tempo existem. Eu separei 3, que são 3 principais roubadores de tempo na nossa vida. São 3 os principais. O primeiro roubador de tempo da nossa vida é o excesso de trabalho. O segundo, o lazer demasiado. E o terceiro roubador de tempo é o estado de letargia. Vamos começar primeiro aqui pelo excesso de trabalho. Trabalhar é bom, mas em excesso você pode estar prejudicando não somente a sua saúde, mas também você está prejudicando a sua família, está prejudicando o reino de Deus. Tem pessoas aqui no nosso meio que trabalham 12 horas, 16 horas, fazem turnos de 24 por 36, fazem aqueles turnos enormes. Muitas vezes trabalham dia, noite, não descansam no dia seguinte. Trabalham 16, 20 horas e não encontram tempo para Deus, não encontram tempo para a família, não encontram tempo para lazer. Tem pessoas que dormem 3, 4 horas. Vocês conhecem pessoas assim? Estou vendo algumas cabeças balançando aqui. Tem pessoas que não conseguem administrar o tempo de trabalho. Vivem para o trabalho. Mesmo que o chefe não queira, ele está lá. Se tivesse bater cartão no domingo, ele estaria lá batendo cartão no domingo também. Ou seja, o excesso de trabalho tem sido um dos nossos roubadores de tempo. Esse tem sido o seu caso? Você tem trabalhado demais? Ou tem administrado as 24 horas em 8 horas de trabalho, ou no máximo 10 horas? Um tempo para o lazer, um tempo para Deus? Como você tem administrado as suas 24 horas? Um outro roubador de tempo da nossa vida, que é interessante, que é o excesso de lazer. Tem pessoas que vivem uma festa, vivem como se estivessem sempre passeando, sempre no computador ou na televisão. Inclusive, eu terei extraído da internet uma ilustração que eu achei muito interessante. Porque o excesso de lazer, ele pode ser também prejudicial para a nossa vida. Eu achei muito interessante, até coloquei aqui para que nós pudéssemos ouvir nessa noite. Diz assim: quero ser um televisor. Alguém já ouviu essa? Se você já ouviu essa, vai ouvir de novo. Quero ser um televisor. Diz assim: a professora pediu aos alunos que fizessem uma redação subordinada ao tema. O que gostaria que Deus fizesse por mim? À noite, ao corrigir as redações, ela deparou-se com uma que a deixou muito emocionada. O marido, ao entrar em sua casa, notando-a emocionada, perguntou: o que aconteceu? E ela respondeu: lê, olhe para essa redação. Aí, era uma redação de um menino. E olha só o que ele coloca: Senhor, esta noite eu te peço algo especial. Transforma-me num televisor. Quero ocupar o lugar dele. Viver como vive a TV da minha casa. Ter um lugar especial para mim. E reunir minha família ao meu redor. Ser levado a sério quando falo. Quero ser o centro das atenções e ser ouvido sem interrupções e sem perguntas. Veja o menino. Quero receber o mesmo cuidado especial que a TV recebe quando não funciona. Ter a companhia do meu pai quando chega em casa, mesmo quando ele estiver cansado. O que geralmente nós fazemos quando chegamos em casa? Muitos fazem o quê? Sentam em frente da televisão. Filho que procure o que fazer. Muitas vezes acontece isso. Quero sentir que minha família deixa tudo de lado, de vez em quando, para passar alguns momentos comigo. E, por fim, que eu possa divertir a todos. Só quero ser o que vive um televisor. Naquele momento, o marido da professora disse: meu Deus, coitado desse menino.
né? Coitado desse menino. Aí ela olha para o marido e fala, olha, essa redação é do nosso filho. Imagina. Muitas vezes nós começamos a olhar para as nossas vidas e começamos a apontar o dedo para as pessoas e falar, olha, você deveria administrar melhor o seu tempo. Você para muito tempo em frente à televisão. Mas muitas vezes nós esquecemos que a prioridade da nossa vida deve ser sermos bons mordomos daquilo que Deus nos coloca. E quando estamos em casa, muitas vezes nós estamos em casa fisicamente, mas não estamos em casa em comunicação, em diálogo, estamos somente o físico ali, o corpo presente. Mas geralmente o pai está no quarto com um notebook, hoje tem um melhorzinho que é como é que chama? O tablet, né? O tablet. Aí está lá o pai no computador no quarto, o filho está na sala, a mãe está na cozinha, assim vai. E assim que acontece, irmãos, não se acha um tempo para comunicação dentro do lar. Ou seja, a pessoa muitas vezes fica com excesso de lazer. Tem pessoas que passam horas e horas em frente do computador, ou até em frente de um videogame. Até aquelas pessoas que se casam, procuram comprar, ao invés de comprar os bens para casa, procuram comprar uma televisão de LCD bem grande. Alguém está apontando para alguém aqui. E depois compram como é que chama? Xbox, viu que eu conheço? Tem lá em casa. Mas não sou eu que comprei, não. Nem sei jogar aquilo. E tem pessoas que investem nisso, investem nesses bens que tiram, que roubam o tempo delas. E tem pessoas que passam horas a fio, vendo televisão ou jogando videogame ou no computador. Na verdade, a pessoa está ali dentro do seu quarto, mas ele está no mundo inteiro, porque ele pode conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo, em comunicação, passando parte ali, fazendo como um lazer eterno. Vive, a vida é uma festa. Não querem trabalhar, não querem estudar, querem apenas curtir a vida, passar uma vida de lazer. Muitas famílias estão sendo destruídas, irmãos, por isso. Tem sido o seu caso? Tem sido o nosso caso como família? Um outro roubador de tempo, que é o terceiro que eu coloquei na lista ali, é o estado de letargia. É outro roubador de tempo. Letargia, segundo o dicionário, significa sonolência mórbida, estado de sono profundo, que se observa em várias doenças mentais, principalmente na doença do sono. Mas também ela se refere ao estado de vida latente, relacionado com as estações, relacionado também com o estado de inércia ou indiferença, apatia, indolência, em outras palavras, preguiça. Tem pessoas que ficam naquele eterno estado de letargia. Você conhece pessoas assim? Você é assim? Graças a Deus que não, porque estão todos aqui, pelo menos saíram do sofá, né? Saíram da cama, muitos aqui, ou vieram para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Mas você conhece pessoas que estão assim, num estado profundo de letargia. É como aquele caso da pessoa que estava na rede, quase sendo levado para ser enterrado vivo. Aí, de repente, alguém passa com um punhado de arroz para ele. Aí ele pergunta, esse arroz está com casca ou sem casca? Aí fala, não está com casca, então pode me levar para enterrar. Ou seja, a pessoa fala assim, mas não quer trabalhar, não quer fazer nada na vida. Procuram viver um estado de letargia. A Bíblia fala acerca dessas pessoas, desses que ficam em estado de letargia, lá em Eclesiastes capítulo 11, se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, Eclesiastes 11, 4. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Depois tem mais um outro versículo lá em Provérbios 22, 13. Eclesiastes 11, 4 diz, quem observa o vento, nunca semeará. E quem olha para as nuvens, nunca cegará. Ou seja, tem aquela pessoa que olha para o tempo e fala, olha, não está bom hoje para trabalhar, né, porque está chovendo. Né? Aí volta para casa, volta para a cama. Tem pessoas que fazem isso, irmãos. E começam a olhar, está ventando muito, não dá para sair, porque de repente eu sou muito magrinho. Depois da mensagem do pastor Marcos, né, tem muitas pessoas que estão tentando. Né?
Mas tem pessoas que ficam assim, olhando o vento, olhando o tempo, e a palavra de Deus diz que você nunca vai conseguir nada se você ficar olhando o tempo passar. O tempo passa, o tempo voa. Não vamos completar aquela frase que eu ouvi muito tempo atrás, né? Mas é verdade, o tempo voa. O tempo trabalha contra a gente. Se nós não remirmos o tempo com sabedoria, nós vamos ver o que acontece com essa pessoa que é preguiçosa, conforme está em Provérbios 22, 13, que diz assim, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Olha só o que o preguiçoso fala. Ele tem medo de sair para fora. E Provérbios 6, 6 diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. As formigas, elas trabalham no verão para descansarem no inverno. E elas não têm chefe, elas não têm nada, ninguém administrando, né? A não ser aquele filme Vida de Inseto, né? E assim irmãos, muitas pessoas vivem assim, com um processo de letargia. Você conhece alguém assim? Alguém que vive uma sonolência profunda, não quer saber de trabalhar, está em casa aí com seus 20 e poucos anos e não quer saber de estudar. O que eles esquecem é que a vida passa. E depois, quando eles vão perceber, muitos vão ficar para titio, né? Tem aquela frase que nós falamos, né? Não querem saber até de casar também. Preguiça. Então, existe também, irmãos, a letargia espiritual. Essa é uma das piores que existe na vida do crente. É quando o crente não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a palavra de Deus, não tem ânimo para vir à igreja. Para vir na igreja, essas pessoas dizem sim, é um fardo. Olha, é muito pesado ir na igreja no domingo à noite, domingo de manhã, na quarta-feira. Gente, aí começa a desanimar, começa a enfraquecer. Não lê a Bíblia, não ora, vive um estado de letargia espiritual. Parece que é um suplício olhar para a palavra de Deus. Tem uma pessoa que fala para mim que, olha, quando eu começo a ler, me cansa a vista, me dá sono. Compra um óculos, vai num oftalmo e ore para que Deus te dê forças, entender a palavra dele. Se você é um crente, tem um texto lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12, que diz que existem pessoas que já deveriam ser mestres em razão do tempo, mas ainda necessitam que lhes sejam ensinados alguns princípios elementares da palavra de Deus. Aquilo como se fosse um leite espiritual ainda. Pessoas se convertem, mas não crescem espiritualmente. Vivem um estado de letargia espiritual. A palavra de Deus diz que antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você tem crescido? Se eu for perguntar aqui para algumas crianças quantos versículos você sabe de cor, muitos vão falar muitos versículos. Talvez para um adulto já diminui a quantidade. E conforme vai passando o tempo, diminui a quantidade. Se você não estiver em comunhão com a palavra de Deus, não estiver em comunhão com a palavra de Deus. Então, irmãos, nós devemos administrar o tempo. E esse processo de letargia também nós podemos encontrar lá em Efésios 5, 14, da letargia espiritual. Efésios 5, 14. Diz assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, crente. Se você está dormindo espiritualmente, desperta. Lá no seminário, a gente está tendo aula e às vezes fica meio que cansativo o professor falando e de repente ele fala, desperta! Ele usa esse versículo, tu que dormes, aí todo mundo fica bem animado. Agora, quando nós estamos olhando para esse sentido, essa doença que muitos crentes têm, que é o estado de letargia espiritual, ele tem que olhar para a palavra de Deus e pedir para que Deus dê força para ele. O que Jesus Cristo fala lá em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Gente, não somos nós que estamos falando, mas é a palavra de Deus.
que fala. Você que é crente, você tem estado nesse estado? Ou você conhece pessoas que estão nesse estado? Mostra essa mensagem para eles. Olhe, mostre esses versículos para essa pessoa, para que ela possa despertar, para que ela possa realmente fazer aquilo que Deus deseja na vida dela. Então, irmãos, nós devemos olhar para isso, para a palavra de Deus. Sabemos que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós, se nós não vigiarmos. Então, nós podemos concluir que o excesso de trabalho, o lazer demasiado, o estado de letargia realmente são os principais vilões que roubam o nosso tempo. Se você souber de mais algum, depois me avise para que eu possa colocar nessa lista aqui também. Mas nós sabemos o que estamos falando. Agora uma pergunta, como fazermos bom uso do tempo? Como fazermos bom uso do tempo? Você já parou para pensar nesse ponto? Como é que eu devo administrar as 24 horas que Deus me deu? Os 86.400 segundos, tá? Que Deus deu para a nossa vida. Meia-noite de hoje vai zerar, e a partir da meia-noite teremos 86.400 para podermos gastar da forma que nós quisermos. Mas segundos. Como é que nós temos administrado? Como é que nós temos feito? Nós estamos fazendo um bom uso do nosso tempo? O nosso texto básico adverte que nós devemos, portanto, ver diligentemente como devemos andar, não como nécios. Devemos andar como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tem uma história que conta de um consultor especialista em tempo, que ele começou a falar sobre a gestão do tempo. Ele quis surpreender a plateia que ele estava ali falando sobre o tempo. Aí ele pegou um vaso, ele pegou um vaso com a boca grande, assim, e do lado do vaso colocou algumas pedras menores, do tamanho de um punho. E e perguntou para aquelas pessoas, vocês acreditam quantas pedras que eu consigo colocar dentro desse vaso? Alguns não fizeram algumas conjecturas, e ele começou a colocar as pedras dentro do vaso. E colocou pedras até ficar em cima, sem transbordar. Aí ele perguntou para alguns, está cheio? Alguns, está cheio. Aí ele pegou debaixo da mesa um saquinho com pedras menores e começou a jogar aquelas pedras menores dentro daquele vaso. E as pedras menores começaram a entrar dentro do vaso, que estava com as pedras maiores, e começou a entrar, se filtrar e se encaixar ali dentro. Aí ele perguntou de novo, está cheio? Aí os duvidosos já não responderam mais. Aí ele pegou mais um pouquinho um saco de areia e colocou dentro daquele vaso, despejou a areia foi juntando ali nos micros furos que existiam dentro daquele vaso e começou a se infiltrar e ali coube a areia e não transbordou mais. Aí ele fez mais uma pergunta, está cheio? Aí alguns duvidosos, olha, está cheio. Não, não está cheio ainda. Ele pegou um pouco de água, um jarro de água e jogou dentro do vaso. E jogou a água, se infiltrou, encharcou e ficou cheio. Aí terminou a experiência. Aí ele fez a pergunta, o que nós aprendemos com isso, com essa experiência? Aí uma pessoa lá falou, olha, nós aprendemos que se nós administrarmos bem o nosso tempo, nós sempre encontraremos um jeitinho para fazer todas aquelas coisas que estão na nossa vida, nas 24 horas, nos 86.400 segundos que Deus nos dá. Aí ele falou, não, o que nós aprendemos com isso é que se nós não colocarmos as pedras maiores primeiro, nós nunca conseguiremos colocá-las depois. Imagine colocar e encher o vaso de areia, encher o vaso de pedrinhas pequenas. Nós temos que ter na nossa vida, irmãos, isso é uma lição que nós devemos aprender. Nós temos que ter na nossa vida prioridades. As pedras grandes da nossa vida, quais são? Oi? Eu ouvi uma palavra lá no fundo. Deus é a pedra principal. Jesus Cristo é a pedra angular na nossa vida. Deus é o principal na nossa vida, é a pedra maior que nós devemos colocar dentro da nossa vida. Então, tudo é uma questão de prioridade. Temos que ter uma prioridade. Deus em primeiro lugar. Porque nós viemos dele e voltaremos para ele. Deus tem que estar em primeiro lugar. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou você tem enchido a sua vida de coisinhas pequenas? Dos roubadores de tempo que nós vimos há pouco tempo atrás?
Como você tem administrado a sua vida? Como você tem colocado esses 86.400 segundos na sua vida? A segunda prioridade principal na nossa vida, depois de Deus, tem que ser quem? Nosso trabalho, nossa igreja, a família. Porque a igreja é constituída de quê? De pessoas e de famílias. A igreja é formada de famílias. E quando Deus está presente, diz lá em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, se Deus não estiver presente na sua casa, em vão você vai trabalhar. O tempo será inútil para você, se Deus não estiver presente. Salmo 127, 1. Inútil você será levantar de madrugada, diz o texto mais à frente, repousar tarde, dorme lá pelas 2 da manhã, acorda às 5 e trabalha o dia inteiro. Inútil vai ser se Deus não estiver presente na sua casa. E mais à frente diz o texto que os filhos são a herança da parte do Senhor. Ou seja, se nós administrarmos o tempo e colocarmos as pedras grandes primeiro, que é Deus dentro da nossa vida, a nossa família, como diz lá o consultor, o resto nós conseguimos encaixar. Olha, quantas pessoas vivem para os outros, esquecem de viver para suas famílias. Essa semana eu vi uma frase da Anitta que me chamou, foi um puxão de orelha. Não adianta você querer salvar o mundo e perder sua casa. Não adianta querer trabalhar um monte. E os seus filhos, como é que ficam? Aquele tempo que nós devemos ter a sós com eles, administrando com eles. Como é que você tem agido dentro da sua casa? Você tem administrado o seu tempo? Você tem colocado a prioridade número 1, que é Deus, no seu lar? Tem colocado a sua família? Depois vem o seu trabalho, o lazer. Aí vem a igreja também, que é muito importante. Porque se você tem Deus como prioridade, o seu desejo será estar na casa de Deus. Porque diz lá o Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E o salmista também fala no Salmo 84, 10, porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu desejo estar à porta da sua casa do que habitar em tendas da perversidade, diz o Salmo 84, 10. E o salmista coloca Deus em prioridade, porque ele diz assim no Salmo 5, versículo 3, pela manhã ouves a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresento a minha oração e vigio. Diz mais à frente no Salmo 55, 17, de tarde, de manhã e ao meio-dia queixarei, ou seja, me apresentarei diante do Senhor, ó Deus. Como é que você tem feito as suas 24 horas? Qual parcela das 24 horas você tem dedicado a Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? A primeira pergunta que nós fazemos quando visitamos uma pessoa que está afastada é, você tem lido a Bíblia? Você pode ter certeza, a pessoa vai dizer que não. Se ela está afastada de Deus, afastada da comunhão, da igreja, ela vai dizer, não tenho sentido o desejo de ler a Bíblia. Volta àquele estado de letargia. Como devemos administrar? Tudo é uma questão, irmãos, de prioridade. Tudo é uma questão de prioridade. Em Timóteo, 2 Timóteo 4:2, se você puder abrir nesse momento, ele diz que prega a palavra. Paulo falando a Timóteo. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Você tem evangelizado? Você tem falado de Cristo para as pessoas? Na sexta-feira nós tivemos a reunião de oração em casa com um grupo de pessoas e aconteceu um fato interessante que me chamou a atenção de um outro fato que eu ouvi muito tempo atrás. De repente o André estava sentado na cadeira com a perna que os irmãos sabem que está com o ferro, fixador externo lá. Aí caiu da Bíblia dele alguns folhetos da igreja. Aí os irmãos que estavam em volta dele, ele falou, pode pegar um para você. Aí me lembrou de uma história que eu ouvi um tempo atrás, que dizendo que uma pessoa que havia pegado uns folhetos na igreja para distribuir durante a semana, e todo envergonhado, todo acanhado, foi pegar o ônibus com aqueles folhetos, ali orando, Deus me dê força para que eu possa entregar esses folhetos para as pessoas que estão à minha volta. Aí, de repente, o ônibus deu um solavanco. Aí voou o folheto por tudo quanto é lado.
Aí o que ele falou? Pega um para vocês, pode pegar um para cada um. Ele distribuiu o folheto. Você tem vergonha de distribuir folheto? Faça assim. Ou se não, você faça como eu fiz um tempo atrás, na época de eleição. Ó, eleições no ano que vem. Eu pegava os folhetos e a pessoa via com aquele santinho, né, dos políticos, né? Olha, pega um santinho para você. E aí eu pegava o folheto do bolso e entregava o Santo dos Santos para ele. Aí ele falou, mas o quê? Não é candidato, esse é o Santo dos Santos. Ou seja, Deus é muito maior. Gente, troca os seus folhetos que você tem aí no seu bolso, dentro do porta-luva do seu carro, por aqueles que você recebe lá fora. Faz uma troca. É verdade, no sinaleiro, isso. Em qualquer lugar que você esteja, usa bem cada oportunidade que Deus te dá. Faça isso, vocês vão sentir que daqui a pouco vocês vão estar bem, tão aptos para... Aí vocês vão estar em casa com um monte de folheto de outras empresas, de vários lugares, né? Acumulando. Mas evangelize, como diz o texto, a tempo e fora de tempo, diz. Não fique esperando, como diz lá em Eclesiastes, o tempo mudar, né? Melhorar. Não, tem que pregar a palavra. Temos que ser intrépidos com a palavra de Deus. Não podemos nos envergonhar, porque Deus diz que aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele diante de Deus. Como você tem administrado o seu tempo? Como você tem agido com o seu tempo? Você tem tido uma aplicação boa dos 86.400 segundos? Eu gostaria de concluir essa mensagem com algo que eu achei interessante também, falando sobre o valor do tempo. Para entender o valor de 1/1000 de segundo, está na projeção. Pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas, ou seja, chegou em segundo lugar por milésimos de segundo. Para entender o valor de 1 segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Vocês já ouviram, pessoal? Olha, escapei por pouco. Por 1 segundo eu não peguei aquele ônibus. Não foi a Yara que aconteceu com ela, de não ter pegado um ônibus tempo atrás? Gilceia. Ela perdeu o ônibus que bateu lá nas casas pernambucanas, o ano passado, o ano retrasado, não sei. E ela perdeu o ônibus por 1 minuto, por 1 segundo. Para entender o valor de 1 minuto, pergunte à pessoa que perdeu o trem, o ônibus, o avião. Para entender o valor de 1 hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Lembram quando nós namorávamos? Ainda estamos namorando, né, Anitta? Você sentia, não via a hora passar. Gente, como demora essa hora para encontrar a minha amada ou o meu amado? Como demora a hora para estar na presença de Deus? Será que é isso o nosso desejo? Para entender o valor de 1 semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Se ele deixar passar a semana, ele perde a revista. Para entender o valor de 1 mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Ou pergunte ao André. Para entender o valor de uma eternidade, pergunte à Bíblia. João 3,36 diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Se você sair daqui nessa noite sem aceitar Cristo como Salvador, a Bíblia diz que você vai estar condenado. Não sou eu. Você tem administrado o seu tempo? Vamos ouvir agora a mensagem do coral. E preste atenção na letra dessa mensagem, que diz que o Salvador batendo está.